Olá, queridos. Sejam bem-vindos à nossa aula de estudos amazônicos. Vocês estão bem? Espero que sim. A gente está passando por esse momento bem diferenciado, novo para a gente. Mas como já falamos na aula de geografia, a gente crê que isso aí é breve o término disso aí, dessa pandemia. Mas, enquanto isso, a gente precisa se reinventar. A gente precisa encontrar uma forma, e essa foi a forma que nós identificamos para estar próximo, de vocês, assim, mesmo que de maneira remota, mas da gente tocar nossa vida, tocar nossas aulas. Ok? Então, na verdade, aqui, queridos, a gente vai revisar o conteúdo de estudos amazônicos, que é a Amazônia Paraense antes dos europeus. Isso aí é um material que está naquela apostila de vocês. É um material que a gente vai rever aqui, até certo ponto, e depois reiniciar com a matéria nova, até que a gente volte de maneira presencial. Ok, queridos? Pois bem, Amazônia Paraense antes dos europeus. Nós sabemos que em 1492 é o ano que marca a chegada dos europeus na América. Cristóvão Colombo chega aqui e chama de América, que futuramente veio a ser chamada não por Cristóvão Colombo, mas pela questão do desbravamento, das viagens de Américo Vespúcio, é que foi chamado em homenagem a ele de América. Mas quando Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492, ele vai ter contato com esses povos que aqui já estavam há muito tempo, e ele vai chamá-los de índios, porque ele imaginava ter chegado à Índia, na Ásia, as Índias, na Ásia, em busca das especiarias, em busca do comércio, para efetivar com a Europa. Bem, mas os índios daquela época, eles não usavam linguagem, não escreviam para contar a história deles. Então, como é que a gente conhece a história desses povos que estavam aqui até antes da chegada de Cristóvão Colombo? Essa história era transmitida de pai para filho. A história que é conhecida como história oral, ela era transmitida oralmente, verbalmente, a forma de vida, contra quem fazem guerra, como morreu, entendeu? Como se alimentavam. Então, essa é a forma da história ser, hoje, que a gente tem o conhecimento, a história oral. E por essa razão é que o passado dos índios do Brasil e da Amazônia, assim como do nosso estado, do Pará, ela é conhecida através dessas narrativas, desses relatos, dessas oralidades, que passaram de pai para filho, de geração a geração, até chegar aos nossos dias. Também é importante a gente reconstruir essa história indígena, o estudo dos vestígios deixados por eles, vestígios materiais que ficaram deles aqui, desse passado longínquo, passado distante. Esses vestígios eles servem para provar a presença dos grupos humanos no passado e para que a gente, analisando esses vestígios, a gente compreenda hoje a forma de vida desses povos. Ok? Bem, e esse período, por que ele é chamado de pré-colombiano? Porque ele é conhecido como pré-colombiano porque ele é anterior à chegada de Cristóvão Colombo, de Colombo, antes da chegada de Colombo. E esses povos primitivos, povos nativos, os povos naturais, que vivem hoje aqui na Amazônia, e os nossos índios, eles são descendentes desses povos pré-colombianos. A língua, por exemplo, que é falada desde antes da chegada do europeu à América. Existem estudos, querido, que mostram que esses índios vivem aqui na Amazônia há mais de 12 mil anos. Isso aí é um grande período de história dos povos indígenas. Ok? Então vamos lá. E como a gente conhece esses primeiros habitantes do Pará, que os primeiros habitantes que estavam aqui na nossa região, antes da chegada de Colombo, se eles não escreviam? Primeiro, através do trabalho do arqueólogo. O que é esse trabalho? Qual é o trabalho do arqueólogo? O que ele faz, esse profissional? Ele busca esses vestígios
né, através de pesquisa científica, ele vai reunindo esses vestígios para contar, né, de maneira científica, né, através de uma ciência que é chamada de arqueologia, né, juntamente normalmente com os antropólogos, com os historiadores, né, eles reúnem esses vestígios e contam a história do povo, né? Assim é que a gente consegue ter essa visão completa da forma como eles viviam, né, do passado deles, né? Esse passo a passo dessa pesquisa, né, ele é feito num lugar que já foi habitado no passado. Dê uma olhada aí nessa imagem, né? Dê uma olhada aí nessa imagem. Vocês estão vendo aí? Prestaram atenção aí? Tá aí, olha lá. Aí vocês têm nessas imagens o trabalho do arqueólogo, como é que ele é feito de maneira minuciosa. É um trabalho, né, que leva tempo, cuidado, cautela, né? É um trabalho investigativo e um trabalho científico, mais do que isso. Ok? Então, a gente conhece essa história primeiramente através do trabalho do arqueólogo. Depois, dos vestígios da presença do homem, que é reunido pela arqueologia, né, que tem grande importância para a arqueologia, para estudar esse passado desses grupos humanos. Olhem aí na imagem de novo. Estão vendo? Então aí você tem vestígio, tem restos de cerâmica, né, que foi utilizado em várias atividades desse grupo humano, né, do passado, para cozinhar alimentos, servir de tigela, recolher, guardar água, enterrar os mortos, porque existem até urnas funerárias, né, e tal. Então, os vestígios da presença do homem, né, também é importante para contar essa história dos nossos antepassados aqui do Pará e da nossa região amazônica. Então, os fragmentos de cerâmica, os ossos, né, os ossos humanos são interessantes, eles permitem conhecer o tamanho, a estatura do homem, né, e variar das épocas, né, de como o corpo, o corpo humano ele possui uma certa evolução e como ele era tratado para ser enterrado também, né, a maneira como ele é deixado lá. Então, os ossos, né, os fragmentos de cerâmica, os restos em pedra, né, esses restos em pedras eles usavam para fabricar utensílios, armas, né? Então, esses restos em pedras eles são vestígios deixados, né, de como eles se organizavam, como eles caçavam, né, e outros utensílios. E outra, não sei se dá para perceber aí para vocês como é que tá, pinturas e gravuras. Né, eu não dei destaque como eu dei os restos em pedras. Mas as pinturas e gravuras, os arqueólogos encontraram, entre os vestígios deixados por esses índios, essas gravuras e pinturas eram feitas nas pedras, eram os desenhos, né, as imagens, era aquelas como eles usavam para manifestar o seu dia a dia, para expressar o seu dia a dia, o seu cotidiano, ok? Aqui, ó, aqui já tá melhor, né? Aí dá uma olhada aí, olha, dá uma olhada aí. Então você vai perceber, né? Então isso aí são chamados das artes rupestres. Né? Olha lá como é que eram essas pinturas, gravuras, né, deixadas pelos nossos antepassados nas pedras. Olha lá. Bom, outros são os sítios arqueológicos. A maneira como se conhece a história dos nossos antepassados. Os sítios arqueológicos eles podem ser de várias formas. Podem ser sítios comuns, aí você pode ver aí na imagem, né? Pode ser no chão, numa floresta, ou lugares onde estão cidades povoadas hoje. Então são os chamados sítios comuns, né? Você pode olhar aí. Depois você pode olhar aí na imagem o abrigo sobre uma rocha. Né? As rochas estão para se proteger da chuva, do sol, eles habitavam, né, esse abrigo sobre a rocha para, né, além de ser a luz do dia, era um abrigo contra as intempéries, ok? Sol e chuva principalmente. Outro, a gruta. A gruta é outro tipo de sítio arqueológico. Aí, como vocês estão vendo aí nessa imagem, é a Gruta do Gavião, na Serra dos Carajás, aqui no estado do Pará mesmo.
né? Esses arqueólogos, eles acharam pedras e diversos fragmentos de cerâmica. Todo esse vestígio, esse material encontrado, indica que lá na gruta, essa gruta foi habitada há mais de 8.000 anos, para vocês terem uma ideia, né? Então, a Gruta do Gavião é um grande exemplo disso. Outros, sambaquis. O que é um sambaqui? Um sambaqui é os restos dos alimentos, como eles se alimentavam, né? Eles faziam uma espécie de uma colina, assim, um monte. Então, isso é estudado de cima para baixo, né, de acordo com os vestígios deixados. A primeira camada, depois as camadas que estão mais no fundo. Principalmente as conchas, os ossos de peixe, ou até de homem, né, os utensílios que foram deixados lá nesses locais onde se alimentavam, né, e até das camadas mais próximas da superfície até as camadas mais subterrâneas. Outros são as colinas artificiais, né, que nas planícies eles davam uma ideia por exemplo, da aproximação das tribos inimigas, né, davam uma vista panorâmica, né, normalmente colocavam de 3 metros de altura, mais ou menos, você pode ver aí na imagem, né? Então ela é para escaparem das águas e também para poder observar a chegada das tribos rivais, ok? Bem, esses grupos humanos são divididos em 3 grupos nesse período pré-colombiano. Né? Você tem, de acordo com a forma, né? Você tem os caçadores-coletores, os horticultores de raízes e as sociedades complexas. Né? Então, uns viviam de uma forma, outros viviam de outra, e são divididos de acordo com essas características. Ok, queridos? Mas isso é cenas dos próximos capítulos. Nós veremos isso mais detalhadamente nas próximas aulas. Ok, queridos? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Foi muito bom esse primeiro contato aqui na disciplina Estudos Amazônicos. Tá bom? Beijo no coração.